Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobrios Cast, o podcast onde você encontra um novo olhar sobre a vida sem álcool. Comigo, Zuriel Palma, do Sobro Curioso, e com Mari Guterres, do Movimento Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais uma, com muita informação potente, muita coisa legal, assim, muitas dúvidas que a gente tem, que a gente recebe normalmente, né? Então a gente vai ter um bate-papo muito especial aqui hoje. Exatamente. Hoje o papo é com quem entende o corpo por dentro e também já olhou para dentro de si. Nosso convidado é o Dr. Heraldo Moraes, médico cardiologista e especialista em prevenção e estilo de vida, referência em saúde cardiovascular e longevidade. Ele vem conversar com a gente sobre o impacto real do álcool na saúde e também sobre sua própria jornada de repensar o consumo. Seja bem-vindo, Heraldo. Olá, pessoal, tudo bem? Um Olá. abraço para vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Tenho certeza que tem várias informações muito importantes para todo mundo que está ouvindo e está assistindo a gente. E vai ser um bate-papo muito bacana. Eu vou poder contar muita coisa do meu dia a dia, da minha vida. E se vocês estão felizes, eu estou mais ainda, porque eu tenho certeza que isso aqui não é uma modinha, nada assim, é uma coisa que vai para frente mesmo. Eu acho que a gente está aí no episódio 15 ou 16, não sei exatamente, mas eu tenho certeza que daqui uns anos a gente vai voltar e vai falar, nossa, olha o que vocês fizeram. E vocês estão de parabéns pela iniciativa. E eu fico muito feliz de poder contribuir um pouco também. É verdade. A gente vai te perturbar bastante ainda, Heraldo. A gente vai fazer vários episódios, então relaxa. Tá bom, estamos aqui para isso. Vamos lá. E com o maior também, prazer. E gostaríamos de agradecer também por ter aceitado o convite e a gente tem certeza que esse episódio vai impactar a vida de muita gente. Então, doutor Heraldo, conta pra gente um pouco sobre sua trajetória como médico e na cardiologia e o que te levou a escolher essa área. Olha, a cardiologia para mim foi uma coisa meio até que natural. Meu pai é cardiologista, né? Então eu sempre tive esse exemplo em casa. Desde criança, meu pai sempre de branco. Naquela época, todos os médicos usavam branco, né? Então, meu pai... Eu ficava, gente... como coisa de filho para pai, né? Nossa... E teve uma época até que eu usei branco, quando eu era criança. Pedi a minha mãe para comprar roupa branca, enfim. Que legal. Mas aí passou, né? Adolescência, aquela coisa toda. Daí, fiz o vestibular, passei medicina. Na época, não tinha intenção ainda de fazer cardiologia. Né, pensava em cirurgia, às vezes cirurgia plástica, umas coisas nada a ver, assim, coisas de adolescente. Eu entrei na faculdade com 16, 17 anos. E aí, bom, aí no final, já no último ano, penúltimo ano, que é o internato, eu passei na cardiologia, daí falei, não, é isso aqui mesmo que eu quero para mim. E desde então, né, aí fui fazer meu treinamento, minhas formações todas, fiquei 7 anos em São Paulo. E depois resolvi voltar para Goiás, que é onde eu trabalho hoje, e a minha família toda é daqui, e então foi bem natural esse retorno, já tinha uma estrutura, e hoje eu toco os nossos atendimentos aqui, nossa clínica, né, tem bastante coisa por aqui, e tenho esse olhar desde sempre para uma medicina mais de prevenção, né, eu gosto, lógico, de tratar o paciente que já infartou, o paciente que tem uma arritmia grave, mas o que mexe comigo mesmo, assim, o que brilha é aquele paciente que chega para mim e fala, olha, eu não tenho nada, eu vim aqui para você me ajudar a cuidar da saúde. Que eu acho que é onde a gente mais tem recursos e onde a gente mais negligencia. Né? A gente, na faculdade, a gente aprende muito a cuidar de doentes, a fazer diagnósticos, a determinar a melhor conduta. Mas a gente esquece que antes dessa pessoa ficar doente, ela perdeu muito tempo por falta de informação mesmo, por falta de cuidar melhor da saúde antes de adoecer. Então, esse foco é onde a gente tem insistido mais, sabe? E eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa ainda para discutir e conversar. E os pacientes reclamam cada vez mais. Eles falam, olha, se eu soubesse que era tão legal, que era tão bom cuidar da saúde antes de adoecer, eu tinha vindo antes. E é assim. Isso é bem legal, né? Porque realmente, às vezes, o próprio paciente, né, a cultura, né, faz a gente procurar um médico somente quando tem um problema, né? Então, e essa parte de prevenção, ela é super importante, né? Porque você já vai cuidando antecipadamente para evitar
chegar num caso grave, né, teoricamente, assim, que você tem que medicar ou internar ou ter que fazer alguma coisa. Então, a prevenção, ela é super importante mesmo, e é um tema que tem que ser cada dia mais abordado, né? Sem dúvida. Eu canso de dizer para todo mundo no consultório, falo, olha, a gente tem que gastar ali 10, 15 minutos da consulta para orientar modificações do estilo de vida que vão ser para sempre, hábitos, né? Coisas que às vezes a pessoa não se liga, não se toca. Como que a gente vai falar aqui, né? Do alcoolismo mesmo. É uma coisa que a gente a sociedade já traz isso. É uma coisa muito natural para nós. Então você já cresce naquele ambiente. E ninguém nunca, às vezes a pessoa não fala, ninguém fala para a pessoa, olha, isso não é legal, ou será que existe uma outra vida fora disso? E aí você falou essa questão do estilo de vida, né? No dia do consultório, como é que você vê essa questão do estilo de vida? Quanto é o peso do estilo de vida no aparecimento de doenças cardíacas? Olha, eu acho que tem um peso gigantesco, assim. Por quê? Tudo começa... eu sempre tenho um treinamento, assim, um pensamento do que está causando tudo. Então, eu acho que o dia, hoje, o sábado, o dia da sua vida começa no dia anterior. Então, você dorme bem, você começa o dia bem, você consegue produzir melhor. Você consegue ser uma pessoa melhor em todos os aspectos. Então, hoje, não começou hoje, começou ontem. E a minha noite foi excelente. Espero que a de vocês também. Então, a primeira coisa que eu faço, que eu falo para os pacientes, é cuidar do sono. Então, eu gasto ali um tempo da consulta, da abordagem, querendo entender melhor como é que a pessoa dorme. Porque se a pessoa não dorme bem, tudo já começa a ficar disfuncional. E daí vai. Se você dorme bem, você acorda bem, você tem mais disposição, por exemplo, para incluir na sua vida uma atividade física, que já é uma mudança, assim, estrutural na sua saúde. Né? Então, beleza. Se a pessoa conseguiu incluir ali uma rotina de treino, um hábito de treino, perfeito. Já é o segundo passo. Então, sono, treino, já é o básico do básico para você manter a sua saúde. Né? E daí depois vem. Quem treina rotineiramente tem que se alimentar rotineiramente bem. Né? Então, a alimentação já muda também. Então, sim, consequentemente, se você tem um treino adequado, você vai querer comer melhor. Porque você quer render mais no treino. Né? Sim. E assim vai. Aí vai a alimentação, depois da alimentação, cuidados com a pressão, com a glicemia, para não ficar diabético, com o colesterol, para não ficar com colesterol alto, com o peso, para não ficar obeso. Né? Voltando para o sono, tem a questão da apneia. Muita gente tem a apneia do sono e não sabe. Acha que só é ronco. Eu só ronco, não é problema, mas o ronco está associado à apneia do sono, é um problema grave para a saúde. E a apneia, a apneia ela pode gerar aumento de pressão e aumentar o risco de Cara, a apneia é um fator de risco mais recente. Os cardiologistas não davam tanta bola para isso, mas a gente tem descoberto, através de exames mais recentes e tudo, que a apneia do sono, ela atrapalha tudo. E em longo prazo, ela aumenta o risco de arritmia, de AVC, de infarto, assim como os outros fatores de risco que a gente já conhecia. Então, sim, isso é uma abordagem, vocês entendem que é tudo uma coisa ligada à outra. Sim. E, além disso tudo, a gente tem dado muito, muito, muito espaço agora para a saúde mental. Então, para os aspectos psicológicos, psiquiátricos, né, que antes não eram tão abordados, e agora a gente tem uma visão mais, com esse olhar um pouquinho mais, olha, como é que está a sua vida? Vamos falar um pouco da situação geral. O que te impede, por exemplo, de melhorar esses outros hábitos? Então, tudo é um elo. Então, uma coisa liga a outra, né? Tem a espiritualidade, que também está ali na questão da saúde mental. Então, a gente tem que, hoje, como cardiologista, eu falo que não é um trabalho fácil, porque a gente tem que abordar tudo. Né? E esse papel não é um papel de um clínico geral que está no posto de saúde que tem que atender 30 pessoas em 1 hora. Infelizmente, é difícil falar isso nesse aspecto, nesse ambiente. Vocês até entrevistaram, né, uma enfermeira, eu achei excelente aquele episódio. E ela conta como é que é o dia a dia deles lá no Hospital de Clínicas, que é uma referência para o Brasil todo, e como é difícil fazer essas coisas no ambiente público.
né? Então, no consultório particular, a gente tem essa opção, a gente tem essa oportunidade de pegar e falar sobre o estilo de vida com essas pessoas. Então, é isso, Zuriel, assim, eu acho que o cardiologista que não aborda isso, ele está perdendo a oportunidade de cuidar de muita coisa. E você, inclusive, aumenta a adesão ao tratamento. Porque se você só passa uma receita, fala, tá aqui, toma isso, muitas vezes os estudos mostram que 70% das pessoas não vão tomar aquelas medicações só porque você deu a receita, entendeu? Em algum motivo ou outro, ela vai pesquisar ali e vai desistir do tratamento. É legal você falar sobre isso, Heraldo, mas eu acho que assim, né? Eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim que é a gente só faz o que a gente, né, a gente só dá o que a gente tem. Então, Exato. assim, normalmente o médico que tem essa abordagem, ele vive essa abordagem. Então, assim, isso. Não é diferente, né? Porque assim, lógico, às vezes você não tem tempo, às vezes, sei lá, você não tem tempo, né? Porque é tudo corrido, enfim, né? Uma velocidade muito forte. Lógico que a gente está falando de um público muito privilegiado que pode pagar, né, uma consulta particular e tudo mais. Mas se a pessoa não vive, dificilmente ela vai ter esse olhar, né? Então. Mari, eu já fui esse cara de falar assim: olha, minha vida, eu faço tudo errado. Né? Eu fiquei 10 anos da minha vida sedentário total. Então eu já fui esse cara. Eu falava assim: mas como que eu vou falar isso no consultório se eu não represento isso para as pessoas? Né? Sim. Como que eu vou pedir, já que é o assunto de hoje? Como que eu vou pedir alguém para parar de beber se ele vai me encontrar na festa e eu vou estar bêbado ou vou estar muito alterado? Você entendeu? Então, a gente começa a refletir sobre o que nós, como seres humanos e não como médicos, fazemos no nosso dia a dia para poder depois pedir isso para as outras pessoas. E aí a gente se encontra num lugar, e eu acho que vocês também vão concordar comigo, por tudo que eu já assisti, sou fã, assisti todos os podcasts. Então, uma coisa que vocês vão concordar comigo é que a gente falar para alguém mudar alguma coisa na pessoa, não tem como você impor nada. Você não tem como impor às pessoas nada. Você não pode virar para alguém e falar, olha, você tem que parar de beber, ou você tem que parar de fumar, ou você tem que cuidar da sua saúde porque o seu colesterol está alto. Gente, não é mais assim a abordagem. Poderia, há uma época atrás, o médico era Deus, né? O médico falava, as pessoas aceitavam porque aquilo era como se fosse a verdade absoluta. O médico está falando. Sim, acabou. Muito por culpa nossa e muito pela evolução da sociedade. Hoje não é mais assim. Então, quando o médico fala alguma coisa, a pessoa questiona, a pessoa busca outra opinião, a pessoa vai na internet, vai no chat GPT, vai fazer alguma busca para saber se realmente é aquilo que o médico está falando. Às vezes ele faz essa pesquisa antes mesmo de ir no consultório, só para tentar testar o médico, falar, será que realmente ele está falando a mesma coisa que o chat GPT, por exemplo? Sim. Então, a gente não mais usa essa abordagem enfática de, olha, você tem que fazer isso, porque senão você vai morrer. Né? Sim. Você tem que fazer isso porque eu estou te mostrando que é assim. Agora, a decisão é sua. A decisão, na verdade, é nossa. Então, vamos fazer isso? Vamos. Inclusive, em outros aspectos, por exemplo, a pessoa tem que fazer um cateterismo. Eu coloco os prós, os contras, e a decisão é nossa. A decisão não é minha mais. Isso aí. Então, assim, eu acho que a medicina está evoluindo para isso, para uma decisão compartilhada, para um aspecto muito mais de conversar, de você fazer o que a gente chama de heart team, que é juntar o cardiologista com o clínico do paciente, com a família, com o próprio paciente, e todo mundo entrar num acordo do que deve ser feito. E esse é o futuro, e é assim que eu acho que as coisas têm que evoluir, viu? Até no nosso projeto, a gente sente muito isso, assim, na verdade, a gente queria... A ideia daqui, né, do Sobrescast é você dar voz para pessoas orientarem de diversas maneiras, explicarem que também são humanos, né? Então, assim, independente de qualquer coisa, somos todos iguais de alguma forma, né? Procurar uma similaridade, mas também abordar esse lado muito de, é um assunto que vai plantar alguma semente, né? Assim, é impossível você, no mínimo, não ficar curioso de quantas melhorias as pessoas falam, né? Tipo, de melhorar hábitos e melhorar... No mínimo, curioso. Testa, né? Então, assim, não é uma imposição, mas faz aquele teste, porque a gente sabe que muda mesmo, né? Muda a sensação. Então, trazer isso, porque a gente sabe que é uma teia mesmo, né? A gente sabe que a família importa,
a enfermeira importa, o médico importa, quem tem uma história, quem tem um grupo de apoio, enfim, todas as histórias importam. Então a gente também valoriza muito essas histórias. Por isso que é bem linkado com o que você está falando. Né? E o ser humano também, por si, já, ele não gosta de ser mandado a fazer nada, né? Então, assim, sem impor para a pessoa que ela tem que fazer uma coisa, a chance dela não fazer aquilo é bem grande, né? Então, eu não sei porcentagem de estudo, porque com certeza deve ter algum estudo sobre isso, mas assim, com certeza a adesão é muito menor. Não, e a gente vê isso. Vai na primeira consulta e tchau, não volta, né? Não adianta nada também. E as coisas estão evoluindo. A gente vê isso, não é nós, não somos nós que talvez aí millennials, enfim. Mas a gente vê isso nos meus filhos. Meus filhos, eu tenho um de 8 e um de 10. Se eu virar para eles e falar, você tem que fazer isso, a chance de não fazer é muito grande, dependendo da forma de abordagem, porque ele vai questionar. Então, eu preciso dar o exemplo. Né? Se eu der o exemplo, é bem provável que isso vai dar certo. Né? Se eu falar simplesmente por falar, provavelmente não vai dar certo. Né? Por exemplo, o hábito de leitura, que eu sei que vocês dois têm muito. Sim. Como é que eu vou pedir para eles lerem um livro se eu não leio? Se eles não me veem lendo? Se eu chego aqui em casa e eu vou assistir um filme, mas eu nunca estou com um livro na mão? Eles não vão fazer isso. Então, eu e minha esposa, a gente está sempre com o livro na mão, a gente está ali lendo alguma coisa, ela adora ler também. E eles vão pegando esse hábito pelo exemplo, não porque a gente está impondo, entendeu? E no consultório é exatamente a mesma coisa. Será que o Seraldo aí... Bom, eu vou começar a seguir ele. Eu quero ver como é que ele... O que ele faz? Será que ele faz exercício? Será que ele bebe? Será que ele dorme bem? Entendeu? O que ele come? Né? Mas é engraçado porque tem aquela coisa até de tipo assim, será? Ele tá falando demais. Acho que ele não faz tudo isso, né? Tipo, tem um lado crítico de quem assiste qualquer coisa nossa, né? Nesse lugar, tipo assim, nossa, mas ela vai deslizar. Não, mas ela tá indo num show, tipo, esse horário, né? Tipo assim, todas essas coisas, assim, tem uma... E é uma preocupação, não, alguém vai falar assim, nossa, certeza que a Mari foi naquele show e ela tomou uma cerveja escondida. Não é possível. Com certeza. Não, mas é legal porque eu acho que assim, né, eu falo, né, hoje é muito mais fácil você fazer e colocar sua cara quando você vive isso, né? Então, assim, é muito mais fácil, porque se você pega algum texto, né, mesma coisa, vai falar sobre o álcool, você bebe pra caramba, e aí você é um médico responsável para falar sobre isso. Você fala se escutando sempre, não tem grilo, vai ser sempre assim. Mas, pô, você vai falar um negócio, tipo, a teoria e a prática é totalmente errada. Então, assim, é isso que a gente fala, né? A educação tá nesse exemplo dentro de casa, nesse exemplo como... É isso, assim. Então, eu não tenho receio. E falo mesmo, assim, o dia que eu tiver vontade de beber, pode acontecer. Gente, assim, não é uma sentença, né? Pode acontecer comigo, como pode acontecer com qualquer um. Mas eu acho que tem esse lugar, né? Das pessoas, nossa, mas ela tá falando muito, né? Que, pô, 97% do sono dela, perfeito, tipo assim, né? E não é nem pra criar uma competição, mas eu acho que é pra criar até um lugar saudável de falar, pô, eu não corro hoje, mas, tipo, meu sono tá em dia, né? Cada um com o seu hábito, cada um com seus desafios, né? E é o que a gente quer, que a gente é impactar pelo exemplo, né? Que seria isso. Então, teoricamente, assim, você tem uma pessoa que tá te vendo ali, você vai inspirar nela a testar também. Então, você está mostrando seu sono ali, a pessoa vê, deixa eu testar aqui o que a Mari está mostrando. Então, ou você fala, o doutor Heraldo fala alguma coisa lá, quem é paciente, ou às vezes a pessoa que está seguindo ali pelas suas dicas, pelos seus estudos, pelo que você mostra ali, ele vai querer também testar e ver se aquilo realmente é legal. Então, esse exemplo ele é muito importante. E aí, a gente começou a falar um pouquinho sobre álcool. Uma das coisas que a gente estava falando também do dia a dia de consultório, caso pessoal, também que eu queria colocar aqui, às vezes a gente chega, às vezes está com algum problema de saúde, chega no médico, o médico vai te olhar o 360, mas ele não pergunta se você bebe, quanto você bebe. Você vê que isso ainda é meio que um tabu das pessoas perguntarem no consultório? Muito. Ou não? Muito. Eu mesmo, no começo da minha carreira, eu praticamente nem perguntava. Talvez eu fazia aquela pergunta, eu acho que algum dos convidados já falou disso, mas aquela pergunta meio assim, você não bebe, né? Então, você bebe pouquinho, né? Só tipo meio que já perguntando, já afirmando, já passando para a próxima pergunta. Né? Não é assim que eu abordo mais, tem muito tempo já que eu mudei, porque as pessoas, elas se sentem um pouco assim para falar desse assunto.
Então, na primeira consulta, às vezes vai com a esposa, às vezes o contrário também, o esposo vai e o paciente é a esposa. Enfim, eu vou entrar mais a fundo nessa história, entendeu? Então, eu pergunto primeiro se a pessoa bebe, né? Claro. E quando a pessoa fala assim, eu pergunto qual foi a última vez que ela bebeu. Mais ou menos aquela pergunta que eu esqueci o nome Alessandra, dela. Né? A Alessandra faz lá no Hospital de Clínicas. Então, quando foi o último dia que você bebeu? Quanto tempo tem? Então, se foi ontem, poxa, né? Ou se foi há 15 dias, é um pouco diferente. Ah, não lembro a última vez que eu bebi. Então, são coisas que mudam tudo. E depois, aí, dependendo se a pessoa falar assim, não, eu bebi antes de ontem, se eu percebo que é uma frequência alta, eu pergunto, qual foi a última vez que você bebeu mais do que 5 doses? Porque essa pergunta também, ela tem, claro, um fundo de pesquisa, né? Isso já está bem confirmado por várias pesquisas, já está validado, que é o Audit-C, né? É o Audit, que é o questionário padrão, mas o C como se ele fosse um resumo. Então, ele faz uma triagem ali. E aí, se a pessoa responde que ela, na maioria das vezes, ela ultrapassa 5 doses, principalmente em menos de 2 horas, que é o BIND ali, que a gente fala, né? Cara, essa pessoa tá com problemas. Eu não vou falar isso para ela naquele momento. Veja, essa é uma abordagem inicial. Beleza. Eu anoto ali, tá? Quando a pessoa volta no retorno, né, que ela vai trazer todos os resultados para lá, e a gente vai conversar sobre tudo, uma das coisas que eu vou invariavelmente parar para ela, falar, olha, é o seguinte, uma das coisas que eu detectei é que você tem, não sei qual o nível, mas você tem um problema com o álcool. Tá? É um problema, talvez não seja para você hoje, mas vai ser daqui 10, 20 anos. Isso eu posso te garantir. E então eu falo, você quer conversar sobre isso? Você, assim, vamos falar um pouco disso? Como é que tá isso para você? Se você se sente bem? E aí a pessoa fica totalmente aberta. Na maioria das vezes ela quer ouvir, e a gente consegue fazer essa transformação. Então vejam, começa na primeira consulta, né? Sim. Esse assunto não acaba na primeira consulta, ele volta no retorno, mas ele volta já com uma função um pouco mais de orientação. E não mais de punição. Ah, pô, você não pode beber desse tanto. Não. É uma simples orientação. É super interessante, porque, na verdade, muita gente fala, eu bebo socialmente, né? E o socialmente é quinta, sexta, sábado e domingo, às vezes, né? Tipo assim, quando a pessoa coloca a abordagem dela, não vai saber, né? Não vai dar pra saber. Eu te falo que 90% dos cardiologistas colocam lá na ficha, assim, etilista social. E acabou. É isso sabe? mesmo. Como se isso fosse uma métrica que a gente pudesse confiar. E não dá para confiar. Não dá. Vamos falar de Rio Verde, vamos falar de Goiás? Olha só. Aqui é uma situação muito, talvez até diferente um pouco da situação de vocês. Por quê? É um ambiente muito quente, nossa média climática aqui é 30 graus, 35 graus, a gente praticamente não tem inverno. No inverno, o clima é muito seco, ao invés de ser frio, então é muito seco, então você quer sempre se refrescar de alguma forma. E o verão nem se fala, o verão ele é um pouco mais chuvoso, mas ele é sol o dia inteiro. Já está começando isso agora. Ontem fez um sol aqui. Então, quando você está nesse ambiente que o clima favorece, o que você vai fazer na hora que você tem oportunidade? Você tem que tomar alguma coisa refrescante e gelada. E tem aquela frase, tem mar, vai pro bar, né? Exato. Então, o que nós, brasileiros, que vivemos aqui no Centro-Oeste, em outros estados que são quentes também, o que a gente, desde criança, a gente vê na televisão, na propaganda? O que é refrescante, o que é gelado e que aparece na garrafa umas gotinhas de fora? Cara, é cerveja, é o álcool, entendeu? Então, você quer terminar o seu trabalho para o happy hour, como se a hora feliz da sua vida fosse aquela, né, que você acaba o dia e tem que tomar uma cerveja para se refrescar. Então como você tem o hábito de... Como se a outra parte fosse a bad hour, né? O resto todo é a bad hour. O resto todo você está lascado, entendeu? E aí você toma, né, tem o hábito de sempre estar levando um copo na boca desde criança para poder se refrescar. É simples, é uma questão de calor mesmo, de quente, fisiológica. De clima, fisiológica.
E aí o álcool entra nisso meio que naturalmente, né? Eu mesmo aprendi a beber com meu pai. Assim, eu saí de casa muito cedo para estudar, eu fui fazer o segundo ensino médio fora de casa, e eu já fui para o ensino médio já meio que aprendendo a beber ali, com 15 anos, né? Então, isso meio que até estranho hoje, de pensar, caramba, o cara com 15 anos, mas naquela época, década de 90, era super comum. Era muito comum. Era super tranquilo, era natural. Inclusive, tinha pais que falavam assim, não, eu prefiro que o meu filho beba comigo do que ele beba, faça uma coisa. E eu acho que isso até hoje, tem pais que pensam assim. Né? Então, assim, voltando para o que a gente estava falando, eu acho que você precisa ter essa questão de sempre estar incentivando e falando para os pacientes, desde a primeira consulta até o retorno, até depois fazer o follow-up. E aí? Então, agora deu 6 meses que você teve aqui a última vez. E aí, como é que está a sua relação com o álcool? E incentivando e cobrando, né? E olha, vamos dizer uma coisa importante aqui. A sociedade, eu acho que o maior dos problemas que nós temos é o que a sociedade mais passa pano para o alcoolismo. Né? E assim, quem dera fosse um problema só de saúde. Né? O álcool, ele está envolvido em problemas muito maiores do que a saúde. Né? Problemas pública, sociais, né? Tudo que você imaginar tem álcool envolvido. Né? Se você for olhar desde questões de planejamento familiar mesmo, até as questões de violência, né? Quantas famílias se perderam por conta do álcool, quantos relacionamentos, né, acabaram por conta do álcool. A gente teve aqui no próprio podcast vários depoimentos de outras pessoas que tiveram as vidas totalmente transformadas por conta do álcool, talvez não só a pessoa, mas a família, o contexto social em que aquela pessoa vivia. Então, gente, é um negócio que a gente não pode mais passar pano, a gente não pode mais brincar, não, isso é tranquilinho, todo mundo bebe, para com isso, está sendo muito chato, né? Nunca imaginei que você fosse tão chato, né? Você já deve ter ouvido isso. Nossa, bastante. Eu fiquei pensando... Ainda mais da voz para isso. Eu brinco que quando só uma parte, assim, eu brinco que quando eu tenho muito compartilhamento dos meus vídeos hoje no Movimento Zero, eu falo só hater, só as pessoas que beberam comigo lá atrás que estão encaminhando pra galera. Olha a Mariana, que viagem, tipo, eu brinco com isso. Porque, tipo assim, é muito normalizado, assim, né? E depois que você enxerga, eu acho que assim, né, a gente tem esse papel de voz, porque depois que a gente enxerga esse outro lugar, a gente vê o impacto que teve na nossa vida, a gente vê o impacto que teve em gerações passadas, a gente vê o impacto, assim, acontecendo hoje numa realidade muito cruel, né, assim, né, num lugar muito difícil. Então não é só a oba-oba, né, a gente olha só a diversão, mas, né, o quanto, a gente até viu isso recentemente, assim, que é um dado que é super importante compartilhar, que os homens, quando eles têm problema com a bebida, as mulheres, elas apoiam, né, as esposas, elas estão do lado, elas vão, percorrem esse lugar. E hoje tem muitos casos de mulheres, tem muitos casos com mulheres, então, assim, as mulheres demoram para entender, quando entendem, querem compartilhar com o parceiro, e o parceiro fala, BO, e vai embora, entendeu? Vaza. É muito difícil, porque é diferente, né? Porque você vê em várias camadas, vários níveis, e para mim hoje, né, conversando com bastante gente, olhando isso como um propósito mesmo, você vê isso, cara, assim, tá em muitas camadas que a gente não enxerga, né? Não é só... E é engraçado também, assim, a gente começou como criador de conteúdo, falando sobre o tema, e aí a gente começa, na própria rede social, eu começo a ter um novo olhar sobre os conteúdos que às vezes as pessoas que eu conheço vão colocando ali. E aí é engraçado, assim, como você vê que até a situação da própria pessoa que sofre de um transtorno por uso de álcool, por alcoolismo, as pessoas postam aquelas situações como se fosse uma situação engraçada. Divertida. Isso. Exagero é divertido, né? E assim, e colocando como esse exagero que pode ser um problema de saúde mental, pode ser um problema de saúde física, as pessoas achando graça daquilo ali. Então, assim, e eu já fui essa pessoa também que achei graça. Então, lugar, sim, né? A gente fala lugar também. Quantos memes a gente vê aí de situações engraçadas porque a pessoa estava bêbada, estava fora
da situação normal dela, né? E nós mesmos, né? Todo mundo aqui, vocês também já beberam, já frequentaram o ambiente faculdade, acadêmico ali, não tinha outra opção, né? Eu mesmo era muito tímido antes de beber, né? Antes de começar a beber. Então, teve duas coisas que mudaram um pouco. Eu era introspectivo, tímido. Eu comecei a tocar violão, aprendi a tocar um pouco de violão. Isso me desinibiu bastante. Mas o álcool também, né? Acho que até estava legal, estava pensando nisso ontem à noite. Sempre alguém começa a beber por algum motivo, né? Sim. Seja para fazer parte, de pertencer a alguma coisa, né? Sim. Tipo um grupo, uma turma. Ser descolado, né? Ser descolado, porque era um descolado, lugar. Tá ali fazendo o que todo mundo faz, porque o tal do todo mundo, né? Quando a gente está crescendo, se desenvolvendo como pessoa, sempre tem o todo mundo. Se todo mundo está fazendo também, deve ser legal. Então, você tem essa questão. Tem uma outra questão que é justamente a timidez, a inibição. Então, aquela pessoa que é muito introspectiva, ela fala, acho que eu vou beber, porque eu acho que quando eu bebo eu fico mais legal. Porque aí eu converso mais, eu me socializo mais. Ou, às vezes, até para tentar um relacionamento. Eu quero chegar naquela menina. Se eu beber um pouquinho, eu vou perder um pouco essa inibição. Então, todo mundo começa por algum motivo. E aí, depois, no meio do caminho, ela se perde. Porque aquele motivo acabou, aquele motivo já não faz mais muito sentido, e ela continua, porque ela não tem aquela visão do que era antes. Ninguém pensa assim, se eu parar um pouquinho, será que eu vou voltar a ser aquele cara introspectivo e tímido? Será que eu não vou conseguir mais chegar em mulher? Será que eu não vou conseguir mais pertencer a um grupo? Então, a pessoa, às vezes, nem pensa, nem faz essa reflexão. Né? Com certeza. E eu sou um cara muito reflexivo. Eu sempre, na minha vida inteira, eu sempre pensei muito antes de falar, eu sempre estudei muitas coisas para poder depois representar. Vou contar uma história rapidinho. Ontem, eu estou experimentando cerveja sem álcool, né? Toda semana eu tomo uma para ver como é que tá. Inclusive, eu comprei do Felipe, do Sim, lá, da Sim. Da Sim? É Felipe, né? Então, o Davi, gente, desculpa, Felipe. Davi. O Davi, eu fiquei rindo sozinho quando ele falou, né, que ele falou que eu trabalho com cerveja e não bebo, né? Sim, então, eu criei uma cervejaria sem álcool, cara, coitado, né? Nossa senhora, vai ser o dia inteiro alguém falando na cabeça dele. Mas aí, voltando para... Puta papo gostoso, né? Foi excelente, eu adorei também. Eu nem sabia como é que era feita a cerveja sem álcool, e ele explicou direitinho, então foi bem legal. Bom, aí, o que eu queria dizer? Ontem... então, aí eu estou experimentando a cerveja. Aí ontem eu aqui no condomínio tem um lugar que a gente se encontra no fim do dia, fim de semana e tal, os vizinhos, e aí, vem para cá tal. Aí que eu falei, eu vou passar, a gente tem um lugarzinho que você compra, pega e paga. Aí eu tinha cerveja sem álcool, tinha Budweiser sem álcool. Aí eu nunca tinha bebido, eu falei, eu vou levar, né? Aí, imaginem, eu já cheguei lá com a sacolinha das minhas buds, sem álcool, coloquei em cima da mesa. Falei, amanhã vai ter um podcast, eu quero ver como é que vai ser e vou contar essa história. Legal. Cara, primeira coisa, o que vocês acham? Piada. Você tá doente, ou você tá tomando antibiótico, você tá fazendo promessa, é algum propósito? É alguma coisa que aconteceu contigo? Você tá de ressaca? Você tá cansado? Não vai beber? Vamos tomar uma cerveja. Peraí, como assim? Isso aí é um xarope, essa Budweiser aí é horrível. Você já tinha experimentado? Eu falei, não, é a primeira vez. Cara, você não vai conseguir terminar nem o primeiro gole, porque é horrível, isso é urina. Enfim, tinha de tudo. E eu ia passando e eu tentava falar o menos possível. Mas eu ia ouvindo as histórias, sabe? Eu falava, não, tô bebendo aqui, eu vou experimentar, vamos ver. Heraldo, você tá diferente, alguma coisa está acontecendo. Mas olha, aí eu falei, gente, espera o seguinte, vou falar, então, eu estou estudando muito sobre álcool, tal, eu decidi que eu vou parar e vou experimentar outras coisas, é bem provável que eu não volte, enfim, não sei, também não é, como a Mari diz, não é uma sentença, é um tempo, eu vou dar um tempo e vamos ver. E aí as pessoas começaram a falar, mas olha, teve até uma menina que falou, uma colega, uma amiga nossa, gente, isso é super simples, é só saber beber. Por exemplo, eu bebo uma taça de vinho e acabou, não tem problema. No máximo, bebo 2. Gente, eu conheço a pessoa e eu sei exatamente que eu nunca vi ela beber 2 taças de vinho.
Mas eu acreditei. Falei, não, às vezes é difícil mesmo você conseguir ter essa questão de saber beber, né? Ela só aprender a beber, saber beber. Se você souber beber, não é problema. É Aí, muito tudo bem. engraçado. É porque, na verdade, o auto-engano, ele vai para muitas camadas também, né? Então, tipo assim... Muito louco, é um negócio muito legal, assim. É o tipo da coisa do social, né? Que vai muito do senso de talvez de comunidade. Quando uma pessoa se diferencia das outras, então elas ficam um pouco incomodadas, realmente, assim. Claro. Assim, mas é uma reflexão. Eu acho, assim, a provocação que acontece... Assim, antes eu ficava incomodada. Hoje eu acho incrível. Eu acho incrível. Porque, assim, é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Todo mundo fala o que tem. Então, assim... Isso. No lugar de ouvinte, gente, não é... E assim, cara, longe de mim querer que as pessoas tipo, fiquem preocupadas quando me encontrarem na rua. Não é esse lugar. Mas é um lugar curioso. E é um lugar curioso que as pessoas fazem isso na primeira vez. Na segunda, elas experimentam. Na terceira, elas estão levando uma também. Na quarta, ela fala, você tá vindo aí, Mariana? Eu vou comprar já cervejinha sem álcool que você gosta. Então, assim... Na quinta alguém já te puxa para uma conversa e pergunta uma coisa mais como é que você está sentindo? Então, assim, as pessoas elas vão se acostumando também, né? E teve uma outra super experiência que eu tive também, que eu achei muito bacana, que foi... eu tenho uma pescaria que eu vou todo ano. Esse ano foi o 4º ano que a gente foi. E sempre, pescaria, se você quiser, você começa a beber, 9 horas da manhã já tem cerveja no barco. E aí você fica no barco o dia todo, né? Então, putz, é muita coisa. Então, esse ano eu não bebi. Eu acho que se eu bebi foi uma cerveja, 2 no primeiro dia, no segundo dia, mas assim, não bebi. E teve um momento que teve o violão, né? Que a gente toca, tem um colega lá que estava junto que tocava, e eu cantando. E aí foi engraçado que eu nunca cantei tão bem. Né? Porque na minha cabeça era assim, não, eu tenho que beber muito para ficar bom, para minha voz ficar boa, para eu poder engajar. Soltar e cantar, né? E foi interessantíssimo, porque foi o dia que a minha voz, sim, saiu melhor, que eu mais gostei, que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. E é interessante você viver nesse ambiente de você sóbrio, você olhar todo mundo ao seu redor e poder interpretar aquilo com uma visão diferente. Eu acho que tem muita gente que nunca nem experimentou isso, né? Com certeza. Então, é muito legal. Na verdade, como se fosse um véu mesmo. E não de crítica, nada, mas é um olhar muito diferente. E assim, é um olhar de você estar aproveitando aquilo de uma forma meio genuína até, de falar, puta, olha que legal, aquele cara falou isso. De presença mesmo, né? É um lugar diferente, né? E eu pautava a voz, eu fazia o que o meu professor, olha, faz... E eu conseguia desenvolver de uma forma que nunca aconteceu. Né? E eu olhava no olho das pessoas e eu via que as pessoas estavam gostando daquilo. Então é muito bacana, sabe? É uma coisa que eu aconselho, né? Quem estiver aí nessa jornada de começar, vocês vão ver que tem uma experiência muito diferente. Fora a melhor experiência da vida, que é acordar sem ressaca, né? Nossa, não tem preço, a gente teve um bate-papo recente, esses dias para trás, e aí até a entrevistada ela comparou um pouco a questão, assim, que ela fala muito a questão da corrida, por exemplo, né? Que aí, assim, que o bichinho da corrida te pega, não sei o que acontece ali, e todo mundo fala que é bom. E aí a mesma coisa, assim, de parar de beber, assim, você pode ser, a pessoa às vezes pode voltar a beber, às vezes a pessoa tá tirando uma pausa ali de quaresma, mas ninguém pode falar que o período sem beber foi ruim. Acho que eu nunca vi alguém falando. O começo é desconfortável. O começo normalmente seria meio desconfortável por causa disso, por causa das pressões e por causa dessa teimosia, né? Da gente achar que precisa ser como a gente fez a vida inteira, né? Então, o comecinho às vezes é meio esquisito, mas independente de qualquer coisa, você foi um mês sem beber, algo bom vai acontecer de olhar diferente para a vida, com certeza. Não, eu vejo isso no consultório. Tem muito paciente que parou de beber por vários motivos. E eles falam, nossa, minha vida é outra e tudo. Isso é todo mundo, é 100%, viu, Zuriel? E voltando ontem, como é que foi, assim, desfecho? Você tomou quis experimentar? Alguma coisa aconteceu, assim? Não, aí mudamos de assunto, assim, eu continuei bebendo, tomei 2 Budweiser, gostei até. Achei das que eu experimentei uma das melhores. Sim. Mas, assim, aliás, eu comprei Etap, comprei Sim, não chegou ainda, eu comprei Dádiva, estou esperando chegar. Depois a gente pode fazer, sabe o quê? Um comparativo, a gente vai conversando. Né? Super. Conta com a gente pode colocar no canal de vocês e a gente vai falando da cerveja. Lógico, super. Com certeza. Porque tem que ter as opções, sabe?
Eu acho que é importantíssimo você ter uma IPA, por exemplo. Pô, uma IPA sem álcool. Pô, que beleza. Eu adoro IPA. Não, depois então, você tomou uma IPA sem álcool. Eu não era apaixonada por IPA com álcool, tá? Não era minha cerveja, porque eu achava muito forte, assim, né? Pra mim. Gente, uma IPA sem álcool é um tiro, assim, certeiro. Quem gosta de gosto de cerveja, né? Quem não gosta... Que ela vai te dar um sabor e vai bater aquele negócio na cabeça, tipo assim, caramba, essa cerveja é boa pra caramba, se você der para uma pessoa, se você chegar aí nessa roda e chegar com o líquido só e dar para a pessoa não vai falar nada, porque... Exatamente, e bebe a noite inteira, dá para fazer teste cego. Eu vou começar a fazer teste cego com o pessoal. Aqui são as duas. Direto, Heraldo, faz. Certeza que vai dar certo. Porque assim, as pessoas bebem, assim, eu trabalhei muito tempo no mercado de bebida, então assim, bebe o rótulo, né? Então assim, total. Independente do que seja, as pessoas tomam aquilo e falam, nossa, aquilo ali é o melhor que tem. Aí você vai experimentar outros leques, não é bem assim. Você vai sentir diferença, você vai sentir... Só de não beber no rótulo já é um ponto importante, porque aumenta a sua percepção, né? A gente faz isso direto, eu e o Zuriel, a gente gosta de fazer essas trocas, assim. Então, sou parceiro, vou mostrando para vocês aí das minhas experiências. Estou esperando chegar. Na hora que chegar, a gente vai fazendo as mudanças. Mas eu já fiz essas grandes, eu já experimentei Heineken, tem a Império aqui, não sei se vocês conhecem, mas a Império é muito boa. Sim. Tem a Corona, né? Agora, ontem eu experimentei a Bud, enfim. Tem a Sol, tem algumas... A Sol, Mas é muito legal, assim. Eu acho que esse olhar, assim... E o legal é que traz esse lado humano mesmo, da gente testar com a gente e da gente perceber que faz sentido para mais gente, né? Muito legal. Sim. Agora também tem aquele lado que tem gente que tem o gatilho, então aí a gente não recomenda. Não, se a cerveja é um gatilho, né, melhor não experimentar. Mas no meu caso, por exemplo, que é um ambiente muito quente, muito calor, eu preciso de algo muito refrescante, acaba que a cerveja zero é uma ótima opção. Com certeza. Exatamente. E aí a gente, agora, entrando um pouco mais sobre na parte científica do álcool, Sim. Vamos lá. Fala pra gente quais são os principais impactos, né, do álcool no organismo e especialmente lá no coração, no fígado. Sim. Então, quando a gente bebe, a primeira coisa que acontece é quando o álcool chega no estômago, por isso que tem aquela diferencinha de beber com o estômago cheio e estômago vazio. Se você bebe com o estômago vazio, grande parte, vamos por 20% mais ou menos da absorção do álcool já acontece no próprio estômago. Se o estômago estiver vazio, isso é super rápido. Então, por isso que as pessoas falam, vamos comer alguma coisa para poder, né, retardar um pouco essa absorção. Então, o álcool, quando cai na corrente sanguínea, seja por conta da absorção do estômago, seja pelo intestino, ele começa a circular, ele vai para o cérebro. No cérebro, o que acontece? Ele atravessa a barreira que a gente tem entre o sangue e o líquido, que é o líquido que fica dentro do sistema nervoso, e ele vai atingir justamente um local super importante, que ele vai deprimir, ele vai fazer uma depressão do sistema nervoso central. Sabe aquele relaxamento que as pessoas falam que tem? Que fala que bebi meu segundo gole, eu fico mais relaxado, que eu acho que é o que motiva muita gente a beber. Eu preciso de algo para relaxar. Então, é essa primeira coisa que acontece, porque dá uma depressãozinha ali no sistema nervoso central. A pessoa fica mais relaxada, só que isso é muito momentâneo, porque junto disso, concomitantemente, começa a ter a absorção no intestino e começa a ir para o fígado. E o que o fígado faz? O fígado, gente, é uma usina super importante do nosso corpo, porque ele manda em tudo, né? Então, tudo que a gente come, seja líquido, seja sólido, vai passar invariavelmente pelo fígado. E o fígado, ele vai ter que estabelecer prioridades. A nossa grande evolução como ser humano é que o fígado, ao longo dos anos, ele foi se desenvolvendo para ficar cada vez mais esperto e para a gente ter esse instinto de sobrevivência mesmo. Então, a primeira coisa, quando vem algo tóxico, o fígado vai dar prioridade para metabolizar aquele tóxico. E o álcool é muito tóxico, né? Não tem jeito. Falem o que falar, mas não tem o que dizer, porque não tem como ir contra uma coisa que é tóxica ao nosso organismo. Faz mal. Não tem jeito. E aí o fígado para tudo o que ele estava fazendo para metabolizar o álcool. Por mais que você coma, que você enche a barriga de comida, alguma coisa, não adianta. Ele vai parar tudo para metabolizar o álcool. Ele vai desviar todas as enzimas que ele precisa
para metabolizar aquele álcool. E aí, quando aquele álcool é metabolizado, tem uma enzima X, né, específica, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas aí ele vai virar aldeído. E esse aldeído aqui realmente é uma substância muito pior que o próprio álcool, porque é o que o responsável pela ressaca, que dá aquela leseira, aquela sensação ruim. Às vezes a pessoa tem aquela vontade de vomitar, fica nauseada, outras pessoas têm diarreia, outras pessoas simplesmente é a famosa ressaca. Cada um tem uma reação. Então, o aldeído, depois ele ainda é metabolizado para acetato e depois isso vai acabar. Mas, só para vocês terem uma noção, essa usina, ela trabalha a 1x. Ela não consegue trabalhar 2x, 3x, 4x. Então, se você toma, mais ou menos é assim, se você toma uma long neck, ela vai demorar uma hora para ser metabolizada. Se você toma, e o equivalente, né, para as outras bebidas, então uma taça de vinho, ou uma dose de uísque, uma dose de destilado, enfim. Se você conseguisse ter esse time, eu vou tomar uma long neck, daqui uma hora eu tomo mais uma long neck, daqui uma hora eu tomo... Talvez você não tivesse ressaca e tudo, ficaria tudo lindo. Mas qual pessoa no mundo, qual ser humano, consegue fazer isso numa roda de amigos, numa situação de um ambiente de uma festa, uma comemoração? Não dá, não vai, simplesmente... A pessoa vai olhar a sua taça de vinho meio aqui no meio. Peraí, deixa eu pôr um pouquinho aqui. Não, vamos terminar essa garrafa, não é? Então não tem, é impossível. Então o fígado ele vai ficar trabalhando assim o tempo todo. E aí o que acontece? Então nós já falamos, vai dar aquela depressãozinha, mas vai dar aquela ressaquinha depois por conta do metabolismo todo. E tem aquele período de euforia, tem aquele período que a pessoa fica mais feliz, mais alegre, mais desinibida, né? Que muita gente gosta desse período, porque é um período de pessoa. Mas isso tudo é uma modulação cerebral por conta justamente dos metabólitos do álcool. E isso é curto, passa rápido, porque daqui a pouco vem uma segunda onda de depressão do sistema nervoso central, que a pessoa fica desanimada, fica triste, pode ser que comece a chorar, comece a ficar mais... E aí vai querer ir embora para casa, vai querer dormir, enfim. Então, tem todos esses aspectos. Então, para o fígado, o álcool é uma bomba, porque é um tóxico. O álcool, toda vez que você entra álcool no organismo, o fígado vai ter que dar os seus pulos ali para conseguir metabolizar. Então, com o passar dos anos, isso vai trazer um monte de problemas, né? Então, a gente já sabe, né? Como todo mundo fala, cirrose, mas não é só cirrose. Você pode ter câncer de fígado, pode ter câncer do sistema do trato gastrointestinal como um todo, pâncreas. Você pode ter hepatite alcoólica também, que é um estado gravíssimo, né, que pode gerar uma disfunção, o paciente precisar de um transplante de fígado, por exemplo, né, pode acontecer. A própria cirrose. Então, para o fígado é terrível. Para o coração é horrível também, porque é o seguinte, o coração, eu sou cardiologista também por causa disso, o coração, tudo que acontece, o coração está envolvido. Em todos os aspectos, né? No aspecto, vamos dizer, mais literal, e no aspecto figurado, tudo tem coração envolvido. Então, quando você tem o álcool no sistema, o coração ele começa a entender que ele precisa trabalhar mais rápido, então ele aumenta a frequência cardíaca. A variabilidade da frequência começa a diminuir, então a pessoa fica mais sob o predomínio simpático. O que é o predomínio simpático? É a nossa evolução, né? Porque quando a gente era lá das cavernas, a gente tinha duas opções. Ou a gente era caça, ou a gente era o caçador, né? Então, ou a gente tinha que correr, ou a gente tinha que caçar, né? Então, você tem que fugir, né? Ou lutar. Então, esse mecanismo de luta e fuga, a gente traz desde os nossos ancestrais. Então, quando você tem o álcool, é um tóxico, o que o sistema faz? O sistema entra em sistema de alerta total. Então, você aciona todos os alertas e é o simpático que faz isso. Então, tem uma descarga de adrenalina que vai circular mais no nosso corpo. Isso faz o nosso coração acelerar, faz a pressão subir. Então, por isso que eu falo que o sono é muito pior quando você bebe, não é o contrário. Eu falo, vou beber uma cerveja para dormir melhor. Cara, não existe isso. Porque o seu corpo vai estar trabalhando dobrado e a sua usina, que é o fígado, vai estar trabalhando muito full e você está desviando o sangue todo para o sistema gastrointestinal para poder fazer a digestão daquele álcool e daquele tanto de outras coisas que você comeu nos tira-gostos da vida, né? Enfim, né? Então,
não é um sono todo, legal. A gente vai falar de sono daqui a pouco, mas não é um sono bacana. E aí, o que acontece? O coração, a pressão fica mais alta e a frequência cardíaca aumenta. Então, você tem o Holiday Heart Syndrome, não sei se vocês já ouviram falar, que é a síndrome do feriado, pós-feriado, que é aquela pessoa que bebe bastante e no outro dia tem arritmia. Então, o coração entra em arritmia, uma arritmia chamada fibrilação atrial, e essa fibrilação atrial é um problema grave, né? O paciente pode ter várias vezes e depois isso fica crônico. Outro problema que o álcool traz para o coração é a própria pressão alta. Então, a gente sabe que só o hábito de beber aumenta a pressão ao longo do tempo. Então, quando a pessoa para de beber, só o fato dela parar de beber, ela já diminui um pouco a pressão. Em alguns casos, a gente consegue até tirar o remédio, né? Fora isso, tem o risco de insuficiência cardíaca, o coração ficar fraco por conta do álcool. Isso é comum mais em pacientes, em alcoolistas mesmo crônicos, que bebem todos os dias, aqueles mais graves, né? Que realmente têm problemas muito mais fortes com o álcool. Então, o coração pode começar a dilatar e ficar fraco por causa do álcool, né? Fora outros problemas que a gente fala que são problemas mais metabólicos e de oxidação, né? Que são problemas inflamatórios que vão atrapalhar tudo. Não só o coração, mas o sistema metabólico como um todo. E isso, desde o problema agudo, como o problema crônico, que acontece durante a vida toda, né? Eu estava refletindo esses dias, eu comecei a beber com 15, vamos pôr aí 15, 16, eu fiquei 25 anos da minha vida, 26, 27 anos bebendo. É muita coisa. Então, com certeza, houve uma mudança, né, tanto no meu padrão de metabolismo, como na minha plasticidade cerebral, né, que até os 25 ali, a gente sabe que a gente está desenvolvendo o cérebro. Então, tudo isso, com certeza, foi afetado pelo álcool. Viu, Zuriel? E aí também tem muito essa questão de... o pessoal antigamente falava que aquela questão de uma taça de vinho faz bem para o coração, né? Acho que isso meio que caiu por terra, né? Então, sim, eu aprendi, eu fiz faculdade, me formei em 2005, vou fazer 20 anos agora de formado. Gente, na faculdade, os professores falavam isso. Eu falava, não, uma dose pequena de álcool não é problema, uma taça de vinho faz até bem. Tem um estudo lá do Rio Grande do Sul, que o pessoal fala, gente, não existe isso. Por quê? Lá do Rio Grande do Sul, o produtor estava falando. Pois é. Enfim, mas tem mesmo, o estudo está publicado. Com certeza. Mas enfim, o que a gente sabe hoje? Existem, no vinho, antioxidantes. Resveratrol, polifenóis, várias substâncias. Só que, para isso fazer bem, você tem que tomar uma quantidade muito grande. E para você tomar uma quantidade muito grande, os malefícios do álcool são muito piores do que qualquer benefício que essas substâncias poderiam trazer. Então, se você tomar uma taça, você vai estar tomando pouquíssimos antioxidantes, enfim, dessas substâncias, que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida, e ainda você vai estar trazendo o malefício do álcool. Entende? Então, não tem essa história, não existe, não faz o menor sentido hoje, com os estudos, com tudo que a gente sabe. Talvez isso, pensando para trás, poderia ser até uma campanha de publicidade, né? Super, a Mari trabalhou com isso. Consumo. Né? Então, assim, para quem fabrica, nossa senhora, vamos publicar isso, vamos propagar isso de qualquer forma, porque é mais um motivo para a gente vender vinho, não é? E a gente tá, só para fazer um parênteses, que eu gosto de contar algumas histórias que faz sentido para bastante gente. Sim. Mas a gente recentemente conversou com uma pessoa que ela mora na Espanha. E aí ela se abriu com a gente, né, numa roda, que ela falou, tipo, enfim, ela sempre bebeu, lá é muito comum também o hábito da bebida, e ela tem um filho de 6 anos. E aí ela falou que ela foi no colégio, pagou uma excursão, tal, não sei o que, e ela falou que, cara, pela desatenção, ela não sabia exatamente o que era, e que depois ela entendeu que era numa vinícola, então o filho dela passou uma tarde inteira pisando na uva, fazendo nananã, e ela tá revendo a relação dela com álcool, e ele chegou em casa com uma garrafa de álcool pra ela. Sim. E aí ela falou assim, tipo, nesse lugar, né, eu vejo que eu fiz festa no McDonald's, então, tipo assim, eu sei que também nesse lugar eu criei um encantamento pelo McDonald's na época. Sim. E nesse lugar você também cria esse lugar, que eu acho que tem um pouco, né, do regional, do estilo, né, até do ritual mesmo do lugar, mas também tem um lugar de, tipo, vamos recrutar já desde sempre, né, desde antes. Então, assim, ela falou, Mari, talvez se fosse
há 10 anos atrás, eu olharia e falaria, deixa meu filho lá, que legal que ele pisou na uva, que ótimo que ele trouxe uma garrafa. Mas ela falou, por ter criado essa consciência um pouco melhor sobre a bebida, ela falou, eu achei surreal, achei meio absurdo até, sabe? E ela é brasileira e mora lá há bastante tempo. Então, é um lugar que a gente nunca sabe quem que tá por trás de tudo isso, mas que é um lugar de manipulação em massa também, né? Então... Sim, eu acho que vai acontecer com o álcool mais ou menos o que aconteceu com o tabagismo, né? Sim, você teve ali um pico, década de 70, todo mundo fumava para se pertencer àquela posição, 80 dentro era do avião, inclusive, dentro do avião, inclusive. Justamente. Aí depois teve a queda, né? Depois da década de 90, 2000, todo mundo percebeu, publicidade acabou, entendeu? Enfim, diminuiu, queda, que bom. Nós, cardiologistas, agradecemos isso, porque realmente foi uma evolução. Depois a indústria falou, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer outras opções. E aí, naquela história do cigarro eletrônico, então, as pessoas estão tentando parar de fumar. Então, vamos fazer a nossa contribuição. Vamos desenvolver um cigarrinho aqui, que você consegue controlar a nicotina, e aí vai diminuindo a nicotina e a pessoa vai parar de fumar. Cara, o tiro saiu pela culatra, né? Não sei se nem pela culatra, porque eu acho que era o que eles queriam mesmo. E agora todo mundo que fuma cigarro eletrônico não vai querer parar de fumar, enfim, tem a nicotina. Isso virou uma bomba, que isso é outro assunto, mas eu acho que vai acontecer. Então, no álcool, as indústrias grandes de álcool, o que eles estão percebendo? Existe esse movimento, não é uma modinha, realmente uma tendência, não é brasileira, é uma tendência europeia, alemã, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, está todo mundo fazendo isso e está crescendo cada vez mais, e elas já perceberam que elas vão ter que investir mais em bebidas sem álcool. Então, elas vão continuar ganhando muito dinheiro, porque agora elas entraram nisso também, da mesma forma que a indústria do tabaco desenvolveu o cigarro eletrônico e assim vai. Então, assim, a gente tem que, como a Mari disse, a gente nunca sabe quem está do nosso lado e quem está querendo levar alguma vantagem. Mas a gente tem que surfar nessa onda também, não ser bobo, né? Não ser... Enfim. Então, assim, tomara que a gente consiga diminuir a taxa de alcoolistas, né? Que eu acho que é a função de vocês e de todo mundo que está nesse movimento. E que fique, lógico, não vai acabar, lógico, não vai acabar, mas se você tiver uma porcentagem muito maior de pessoas que conseguem enxergar de outra forma, que bom, porque você está diminuindo os riscos que o álcool traz para a população em geral, não só da saúde, como todos os outros aspectos. Com certeza. Não, é uma guerra grande e nem é uma guerra que a gente, né, quer comprar, mas assim, eu acho que o que eu sinto, na verdade, bastante nesses projetos, o melhor benefício não é nem acabar com o álcool, o melhor benefício é você se sentir melhor com você. Exatamente. Assim, é um outro nível, porque se você se cuida melhor, você cuida melhor do outro, do mundo, você pensa de uma forma diferente, você se questiona. Então, assim, eu acho que tem esse lugar, para mim, é um lugar muito, muito mais importante do que, tipo, o dia que você quiser tomar um porre dentro de casa, ou enfim, qualquer coisa. Mas que você não coloque em risco outras coisas e que você preste atenção, né? Porque é isso. São 20 anos bebendo. 20 anos, né? E 20 anos que muita gente faz isso, né? De forma natural e de... Só que isso custa caro, né? Custa caro em alguns momentos. Né? Eu acho que é um trabalho muito maior do que o do tabagismo. Por quê? Porque o tabagista, ele não está ali aumentando o risco para a sociedade, ele não está maltratando outras pessoas, ele não está oferecendo risco. Né? E quando você mexe com o álcool, você mexe com uma coisa muito mais cultural. É uma coisa cultural, a gente não pode negar isso. Né? Sim. Então, tá arraigado, a gente já nasce com essa coisa, com essa cultura. Né? Você vê na novela, você assiste na televisão, você comemora tudo que você vai comemorar, tem um álcool envolvido. Você vai dar o presente para alguém e você fala, será que ele vai gostar de um vinho? Eu acho que eu vou levar um vinho. Cara, tem coisa mais presenteada do que garrafa de vinho? Não tem. Eu falo. Né? Então, tudo é uma questão muito mais cultural. Então, o trabalho... Também tem status, também tem... Status. Então, o trabalho é muito mais de formiguinha e muito mais longo, mas eu acredito que vai acontecer mais ou menos igual. Vamos ver, né? Vamos ver, a gente vai estar junto. A gente torce com hoje, e até assim, a gente vê que as coisas estão mudando, até eu e a Mari, a gente compartilha muitas notícias sobre... principalmente fora do Brasil, o movimento. Então, hoje a Mari me encaminhou falando sobre, por exemplo, o recorde de vendas da Guinness Zero, lá na Inglaterra, que eles já passaram, tipo, já estão com uma margem de venda bem grande. Assim. Então, você vê que, assim, que os consumidores em si, eles estão buscando, às vezes, nem
a sobriedade 100%, mas buscando opções que para poder intercalar também, para não ficar refém. Zuriel, se você parar para pensar que de cada 20 garrafas, uma já é zero, cara, é muita coisa. Já é muita coisa. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Então, assim, isso é uma coisa que a tendência é crescer cada vez mais. E a gente espera que isso aconteça e que a gente seja motor para isso crescer cada dia mais também, né? Então é isso, sem dúvida. E aí a gente falou um pouco sobre o impacto sobre coração e fígado. Vamos falar agora um pouco sobre sono. Sou apaixonado nesse tema. Fala aí um pouco sobre o impacto do álcool com o sono e, consequentemente, com recuperação muscular, recuperação, doenças. Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Eu comecei a pesquisar mais sobre isso, muito por conta da influência do Vitor Blasio, que eu já falei com vocês, né? Que ele tem, quem puder seguir, ele fala muito sobre alcoolia psiquiatra, fala sobre alcoolismo, e hoje ele está numa vibe mais de convencer as esposas, que eu acho genial isso, né? De convencer as esposas, o apoio, porque elas sofrem demais, né? Sofrem demais com os esposos, com os companheiros que bebem, enfim. E ele falou muito disso no começo, ele falava muito, né? Ele falava, cara, o sono é uma das coisas que a gente não percebe e que o álcool afeta, assim, de uma forma, talvez, assim, então, surreal. E aí eu fui começar, há uns 2, 3 anos atrás, eu tinha um Garmin, eu tinha um reloginho de Garmin e que monitorava meu sono, só que o grande problema é que eu tinha que dormir com o relógio. E eu não sei vocês, mas eu odeio dormir com qualquer coisa, então um relógio no punho, então, para mim era um martírio. Mas eu falei, vamos fazer o teste. E comecei, e aí o relógio falava, cara, o seu sono foi muito bom, parabéns e tal. Quando eu bebia, o relógio falava, alguma coisa aconteceu. O seu sono está diferente hoje. Ele falava sempre assim, o relógio, tente descansar, você está cansado. Mas, gente, eu dormi o mesmo tanto, eu dormi a mesma quantidade de horas, entendeu? Só que eu tinha bebido. A qualidade. Pronto, aí eu comecei a investigar, a analisar os gráficos, até tenho tudo registrado, depois um dia a gente pode mostrar isso. Legal. Mas o gráfico do sono de quem bebe é totalmente diferente do gráfico de sono de quem não bebe. E aí depois eu comprei outro relógio e hoje eu tenho o anel, né? Eu tenho o anel da Samsung. Samsung Ring, né? Tem muita gente que gosta do Oura, né? Que está fazendo tá muito famoso agora, tá? O pessoal que gosta, que tem mais coisas da Apple, usa o Oura Ring, que é mais ou menos a mesma coisa, traz praticamente as mesmas informações com muita fidelidade, assim. Esses dispositivos já são validados para isso. E eu tenho no consultório uma polissonografia que a gente faz de dedo, então eu já fiz também comparando os resultados do anel com a polissonografia para ver se bate. E bate muito, tipo mais de 90% de validação. Então, o que o anel traz, né? O que esses relógios, enfim, eles trazem? Eles trazem que quando você bebe, por um mínimo que seja, 2 doses, 3 doses, já altera totalmente a sua variabilidade da frequência. O que é a variabilidade da frequência? É aquilo que eu falei. Você precisa ter uma oscilação da frequência para o seu organismo funcionar bem. Porque aí você está sabendo que você tem períodos de simpático atuando, que é mais a adrenalina, e períodos de parasimpático, que é a parte mais vagal. Então, você tem que ter essa oscilação. Isso é normal, natural. Quanto mais oscilação, melhor. Quando você bebe, você desativa praticamente essa questão do parasimpático. Fica mais simpático para trabalhar. A adrenalina vai estar mais acelerado, seu coração. Ela vai estar mais presente no seu organismo. Então, isso vai como se você estivesse dormindo, mas está todo mundo trabalhando. O seu cérebro desliga, mas o fígado continua trabalhando full time e o coração vai ter que bater mais rápido. Então, você aumenta a frequência cardíaca, você diminui essa variabilidade da frequência e o seu sono não é legal. Por quê? Porque as duas fases mais importantes do sono, que são o sono profundo e o sono REM, você não atinge, muitas vezes você não consegue atingir o sono profundo quando você bebe, por causa dessa ativação do sistema. Ou quando você atinge, você tem um sono profundo encurtado, e com o sono REM é a mesma coisa. Né? A gente tem uma meta, mais ou menos, para todas as pessoas adultas, de 2 horas de sono REM por noite, que é o sono que a gente está descansando e a gente está sonhando também e tudo mais. E quando você bebe, você encurta o sono REM. Então, cara, não é um sono reparador, não é um sono que te descansa, e é por isso que a gente acorda de ressaca, porque a gente não dorme bem.
por mais que você durma 10 horas, não é um sono reparador. Então, o álcool, ele afeta de cara, assim, muito agudamente o sono. E agora você imagina isso ao longo dos anos todos, ao longo de muito tempo. O discurso das pessoas, quanto mais você produz, melhor. Então, você não produz direito, na verdade, você não dorme direito, exato, você não come direito, você não se alimenta direito, você tá de ressaca. É tipo uma bomba, isso, você vira uma bomba relógio, né? Vira uma bomba. E aí a gente volta para aquela conversa inicial, né? Que tudo começa no dia anterior. Então, se você bebeu muito e você não dormiu bem, você não vai ser uma pessoa produtiva no outro dia. E por mais que você produza, às vezes as pessoas têm essa impressão, né? Não, eu pago minhas contas, eu sou bem-sucedido, estou num lugar, né? Então, assim, é nesse lugar que a conta começa a ficar cara também, né? Porque você começa a ficar nesse lugar com tudo debaixo do tapete, né? Eu brinco que a minha imagem é debaixo do tapete. E com uma aparência... E tem uma coisa muito legal, Mari, que acontece no nosso organismo. Isso é para todo mundo. Quando a gente é jovem, nós temos vários mecanismos compensadores. Então, a gente vai conseguindo. O nosso organismo, ele consegue lidar com tudo isso. Então, cara, você tomou todas no dia anterior, ele vai ter uma ressaca ali e tal, ele consegue compensar isso, né? Só que vai passando os anos, esse mecanismo compensatório, ele vai acabando, ele não vai conseguindo mais. Então, a pessoa com... dengue, né? A ressaca vira dengue. Exatamente. Então, aquilo se transforma numa doença, né? Então, a pessoa acaba se adoecendo quando ela bebe muito. Qualquer binge que ela faz, ela vai ficar ali 72 horas de ressaca. Então, esses mecanismos, isso acontece com todo mundo. Então, esses mecanismos vão acontecendo. E é por isso que as pessoas vão parando. E a gente tem que falar de tolerância também, tem muita coisa. Por exemplo, tem gente que bebe 2, 3 cervejas, é como se ela não tivesse nem começado a beber. Porque o organismo já está tão acostumado com aquilo, né? Então, isso é muito preocupante. Porque aí ela vai começar a ter necessidade de cada vez doses mais altas. É aquela pessoa que você encontra e você fala, eu nunca tive bêbado, né? Eu nunca tive alterado, porque o fígado dela já está tão acostumado com aquela quantidade que ela, né, para ela se alterar, ela tem que beber muito mais. E esse já é um aspecto da dependência que é muito preocupante. E aí, nos outros podcasts que vocês já fizeram com os outros profissionais, vocês já falaram muito mais disso, né? Da questão da dependência, da questão de como sair disso depois. Mas é tudo isso, tudo uma coisa leva a outra. Então, o sono fica ruim, a pessoa bebe mais no outro dia para poder compensar, e aí acorda de ressaca, parece que tem vontade de beber mais um pouquinho, aí começa a acelerar e aumentar, e daqui a pouco a pessoa não se enxerga de outra forma. Ela só se vê naquele mundo, né? E a gente sempre fala, né, tipo, ser resistente não é uma vantagem, é um problema. Né? Exatamente. Tipo, esse lugar, né? Não é ser forte, né? Não tem nada de fortaleza. É o contrário. O fígado que tá lá gritando, gente. Tipo assim, quem é forte é seu fígado. É só a única coisa. O resto tá tudo. E tem mais um detalhe, tá? O álcool inibe o ADH, que é um hormônio que a gente tem no cérebro, para justamente comandar o rim, se o rim vai mandar mais sangue para a bexiga, para a gente fazer mais xixi ou não. E o álcool inibe isso, esse eixo. Então, o rim, quando você está bebendo, justamente por álcool ser tóxico, ele quer eliminar aquilo mais rápido possível. Então, você vai no banheiro toda hora. E aí a pessoa faz, né? Ela não bebe líquido, ela não se hidrata, então ela tem a desidratação também gerada pelo álcool. E essa desidratação do álcool, ela é péssima também para tudo que vocês imaginarem, né? Então, por isso que a gente orienta também, né? Se vai beber, sempre associa com bebida. Bebe água, bebe algum líquido que não tenha álcool junto, para poder ajudar ali essa inibição, porque essa inibição lá acontece, não adianta. Muito e bom. Agora teve até estudos de desenvolvimento de bebidas que não possível, mas nunca chegou numa conclusão. E aí agora a gente saindo um pouquinho do lado mais de pesquisa, vamos lá para o lado falando para você do Dr. Heraldo como pessoa. Sim. Quando foi que você começou a repensar sua relação com o álcool? Porque ele falou um pouco lá atrás, deu a entender, mas o Dr. Heraldo também chegou uma hora, ele repensou, será que isso aqui faz sentido para mim? Então, quando que esse pensamento veio na sua cabeça? Exato. Depois da faculdade, que na faculdade realmente foi uma situação que era o ambiente, né?
que propiciava tudo, e quem já fez faculdade sabe como é que funciona. Depois disso, ficou bem mais complicado, porque aí você cai no mercado de trabalho e você vê essa produtividade indo embora, né? E aí eu fazia residência na época, então eu tinha que estar lá presente, né, fazendo o meu treinamento, e muitas vezes eu estava de ressaca, estava cansado, não estava produzindo o que eu deveria, que eu poderia produzir. Não era só eu, todo mundo, os outros colegas também bebiam, não era um ambiente exclusivo meu, mas era uma situação que me prejudicava, que me sentia. Mas eu levava aquilo numa boa e, enfim, achava que era só aquilo, era aquilo daquele jeito que tinha que existir as coisas. Depois da pandemia mesmo é que eu comecei a refletir mais sobre isso, porque a gente consegue mudar um pouco, vocês já falaram disso em outro podcast, mas foi uma situação que as pessoas começaram a refletir mais, né, sobre vários aspectos da vida. Então, eu comecei a fazer mais exercício físico, eu saí do sedentarismo, eu consegui vencer essa questão, porque não é fácil, né, criar o hábito de exercício. E aí, para melhorar o exercício, eu teria que diminuir também a ingestão alcoólica. Eu comecei a acompanhar, né, o Wesley, né, o reservatório de dopamina, enfim, ele tem um conteúdo fenomenal, assim, incrível. E aí uma das coisas que eles falam muito lá é sobre o alcoolismo, né? O Wesley ele próprio conta a história dele e tudo mais. E a minha é bem parecida. Daí eu falei, cara, eu acho que não faz o menor sentido mesmo. Eu vou começar a reduzir, vou começar a estudar primeiro. E aí comecei a estudar bastante. E aí comecei a contar. E depois da atividade física regular, o meu personal falou, cara, por que você não procura também uma orientação nutricional? Beleza, vou procurar. Você me indica alguém? Ele falou, eu te indico o cara. Nessa época era tudo online, né? Tava todo mundo ainda em casa. Procurei esse cara, esse nutricionista de Brasília, o Felipe. E ele falou, cara, até que você se alimenta bem, Rio Verde é uma região que tem muita coisa da fazenda, muita coisa natural, então você come muito bem, você se alimenta de coisas basicamente naturais, né? Então não está muito difícil cuidar de você. Se você quiser, eu te dou alta daqui mais 2 consultas, eu te dou alta. Mas tem uma coisa que está pegando aí. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar a quantidade de bebida, vamos ver quantas doses você toma de álcool por mês e vamos acompanhando. Cara, foi drástica, assim, sabe? Foi uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer. Anotem, né? Tem gente que fala, mas eu não lembro. Mas mais ou menos uma média. Vai anotando. Anotem. A hora que não façam conta, mas cheguem no final de 3 meses, somem todas as doses e façam uma média. Vocês vão perceber que a média é muito maior, mas muito maior, talvez 3, 4 vezes mais do que a gente imagina. Isso é todo mundo. Todo mundo. Se você perguntar para alguém hoje quanto que você bebe, eu bebo, sei lá, 3 doses por vez, tá? Sexta e sábado, dá 6 vezes 30, vai dar. Tá. Quando você vai fazer a conta na ponta do lápis, é muito maior do que você imagina. E aí, isso me assustou muito. No retorno com ele, ele falou, Heraldo, você tá vendo isso aqui? Isso não sou eu que estou falando, é você que anotou. Então, você tem meses aqui que você está com 90 doses. Cara, 90 doses é muita coisa. Né? Então, quando a OMS recomendava o uso do álcool como uma coisa social, eram 16 doses por mês, imagina. Caramba. Hoje não, a gente sabe que hoje não tem uma dose, né, 0. Então, assim, de 16 para 90 é muita coisa. Né? Então, assim, mas a média minha dava 60, 50, poxa, é muita coisa. Então a gente começou, ele falou, eu não vou te falar para parar de beber, mas eu vou te dar algumas coisas aqui para você refletir. E uma das perguntas era, quanto que o álcool impacta na sua vida? Quanto você necessita dele? Né? Para refletir, não tem resposta. Você vai refletir sobre isso. Outra pergunta era mais ou menos voltada assim, se o álcool não existisse no mundo, como você reagiria? Né? Você acha que existe um outro Heraldo nessa situação? Existiria um outro Heraldo? Você simplesmente desistiria de tudo? Enfim, e aí você começa a refletir sobre essas coisas. Então foi nesse momento que teve essa virada. Então não parei completamente, ainda existem situações
mas raríssimas. Por exemplo, nessa pescaria, de 8 dias que nós ficamos lá, eu bebi um dia. Durante a semana aqui, na minha vida aqui, normalmente, eu já passei 40 dias sem beber, nada. Entendeu? Então, já não é mais uma questão, digamos... Não tem um personagem principal. Exato. Eu quero falar uma coisa aqui que eu acho que é super importante, vai virar um corte até. A gente não precisa parar de beber, a gente precisa mudar a nossa relação com o álcool. Entendeu? Eu acho que isso faz toda a diferença. Se você usa o álcool ou você simplesmente não pensa sobre ele, ele vai continuar na sua vida. Ele vai continuar fazendo parte da sua vida como se fosse um cafezinho que você bebe de manhã, ou como se fosse o almoço que você come todo dia. Isso. Agora, quando você para refletir e você muda a chave, bom, o meu relacionamento com o álcool vai ser diferente a partir de agora, cara, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque aí você pode escolher, você pode ter um livre-arbítrio, você fala, poxa, hoje, caramba, é legal, eu vou fazer aquilo, vou, beleza, mas você não precisa mais daquilo. É uma coisa, uma escolha totalmente consciente, essa é a diferença. E te traz uma liberdade, né? Porque eu acho que a liberdade maior da vida é você poder escolher, né? Assim, e eu acho que quando você fica no automático, você perdeu esse lugar de escolha. Você já não escolhe, quem escolhe é a bebida. Então, assim, você não escolhe suas amizades, você não escolhe quem você vai, que lugar que você vai, você não escolhe mais nada. Você simplesmente escolhe, você é escolhido, na verdade, né? Exato, exatamente. E você tocou num ponto que é super importante, que é exatamente o que eu e a Mari, a gente sempre, até já falou um pouquinho mais para trás, que é o nosso objetivo aqui é que você tenha a consciência do seu consumo principal. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente está tocando as pessoas da forma correta, porque o nosso objetivo aqui é que você deixe de ser refém dela. Exato. Então, se você conseguir, lógico, tem casos que a pessoa realmente vai ter um transtorno por uso de álcool, que esse consumo esporádico não funciona para ela. Tem pessoas que, igual o meu caso, que a bebida eu vi que fez tão bem para mim que eu hoje não me vejo mais bebendo. Mas tem pessoas que às vezes vão conseguir diminuir muito o consumo e consumir uma dose em alguma ocasião especial. Então, nosso objetivo aqui é que você faça reflexão sobre os benefícios em tirar o álcool, sobre um consumo consciente. Então, assim, se a gente conseguir isso, a gente está indo para o caminho certo. Exatamente. Eu acho que a gente está falando exatamente a mesma coisa e vocês estão de parabéns por estar levando isso cada vez mais para frente, né? Não tem dúvida que a gente vai conseguir mudar a cabeça de muita gente, pelo menos para refletir sobre esse consumo. Né? Não, a gente sempre vê esse lance, assim, às vezes, de você plantar uma semente, né? Porque assim, até se você está escutando esse podcast e você está sentindo um desconforto, o desconforto é um convite para você olhar para isso com carinho, sabe? Não é, porque se julgar ou falar, putz, por que eu sou assim? Minha vida então foi horrível por causa disso. Não é nesse lugar. A gente, na verdade, quer plantar essa semente muito de você, desse desconforto, depois virar um conforto. Depois virar um conforto da sua relação ter mudado. É nesse lugar que a gente quer chegar, assim. Um lugar de você se sentir bem com você. Não é para você se punir, é para você se sentir bem com você. Esse é o nosso objetivo. Só de você estar aqui até agora, né, a gente já tem... Cara, é porque você está precisando de alguma mudança mesmo. Talvez você não tenha percebido antes, mas vai acontecer em uma hora ou outra. E é o que eu brinco, né? Tem alguns amigos que param de beber na quaresma. 40 dias. E aí não vê a hora de acabar a quaresma para voltar a beber. Né? Aí eu fico pensando, se fosse o contrário, né? Se ele pudesse beber só na quaresma, como que aconteceria a vida? Será que ele ia morrer? Será que ia acontecer o mundo ia acabar para ele? Será que ele já parou para pensar, para refletir sobre isso, né? Não é uma coisa tão radical assim, mas é uma coisa para se refletir, né? Para, sei lá. Então, tem várias opções, tem várias formas de você fazer isso, né? E isso vai trazer muito benefício. Não é uma questão de, não sei se vai ser legal. Vai ser muito legal. Talvez não seja só para você, seja para todo mundo que convive contigo, né? Isso é muito legal. E aí, agora a gente entrando um pouquinho sobre dicas e orientações para quem está ouvindo aqui.
Você já falou uma dica que é super importante, que é para a pessoa rastrear o consumo, né? Então, às vezes, você não sabe quanto você está consumindo, se aquilo é muito, se aquilo é pouco. Então, isso foi bastante importante. Queria saber se você tem mais alguma dica, tipo essa, e também se a pessoa ela consegue, às vezes, tem alguns sinais de alerta que o corpo ele pode estar mostrando ali para ela. Acho que a gente tem vários. Quais que a pessoa pode observar para saber que o álcool está prejudicando a saúde dela? Eu acho que a primeira coisa é começar a quantificar mesmo. Não que seja uma coisa assim, nossa, agora eu vou começar, eu vou ter que contar. Não, no outro dia, você pega uma agendinha e vê mais ou menos uma média do que você bebeu e anota. Faz isso, vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Isso não muda a sua vida nesse primeiro momento. Faça como se fosse uma anotação habitual de qualquer outra coisa. Depois você vai começar a refletir que realmente é muito mais do que você imagina. Isso é a primeira dica que eu acho que é mais importante. A segunda é justamente isso. Você começa a perceber que quando você bebe, você diminui seu desempenho, seja de raciocínio. Gente, quantas vezes eu já tinha bebido e eu queria lembrar o nome de alguma coisa, deve ter acontecido com vocês, e aquilo não vem na cabeça, não vem. Então, são coisas que você começa a pensar, fala, caramba, mas... Então, seu raciocínio começa a ficar prejudicado, então isso é um gatilho para que você possa pensar diferente depois. O seu desempenho no trabalho, o seu desempenho até sexual, né? Tem gente que, nossa, quando eu bebo... Não. Infelizmente, não é o que acontece com a maioria das pessoas. Talvez com outras coisas que as pessoas utilizam aí, mas o álcool em si, se você for pensar, não tem nada a ver com melhorar desempenho sexual, pelo contrário. Eu tenho escutado muitas pessoas também falando, eu bebo com índice de estresse muito alto, né, com exigência do corpo e tudo mais. Tem muita gente que às vezes fala, nossa, eu não sei como eu cheguei. Eu não lembro grande parte, assim. E às vezes não é nem porque bebeu muito, é porque já está num nível de estresse tão alto fisicamente, né? Ou colapsa, né? Ou dorme, tipo, em qualquer canto, né? E se vê nessa situação, ou realmente fala, nossa senhora, eu cheguei em 5 minutos em casa, mas eu não lembro o que eu fiz depois que eu cheguei em casa, assim, como eu dormi, exato, que roupa, se eu escovei os dentes. Tipo assim, são lapsos, assim, que são muito perigosos, inclusive, né? Muito. Esses lapsos de memória, a pessoa acorda com aquela ressaca moral, né? Aquela ressaca, caramba, o que aconteceu? O que eu fiz, né? Nossa, isso é terrível mesmo. É um outro aspecto também muito importante. A própria qualidade do sono, né? Que a pessoa começa a perceber que quando ela bebe, ela dorme mal. Isso é todo mundo, não é uma coisa assim, algumas pessoas não. Todas as pessoas têm esse problema, né? E é isso, tem que tentar modificar. E pensar racionalmente sobre esse relacionamento com a bebida, né? E isso tem a ver muito com os eventos, com o ambiente que você frequenta, as pessoas que você convive, o que você consome, né? Tem gente que vive em rede social, tudo hoje é moldado pela rede social, então talvez refletir sobre isso também, né? Então, todas essas coisas vão te levar a pensar e a refletir e a mudar de atitude, né? Não que você vá parar totalmente, mas que você reflita e que você pense melhor sobre tudo isso, porque no futuro, e eu garanto para vocês, eu trabalho com isso, daqui 10, 15, 20 anos, isso vai trazer problema, da mesma forma que traz o cigarro, da mesma forma que traz obesidade, da mesma forma que traz o colesterol alto, diabetes, a pressão alta, todos são fatores de risco que vão atrapalhar a sua saúde em longo prazo. E nada mais correto do que nós, como profissionais de saúde, e vocês, como divulgadores de informação, passar isso para as pessoas. A gente precisa disso cada vez mais. Sensacional. No ambiente de tanta desinformação, né? Que são às vezes. Porque hoje, o que se diz aí de coisas totalmente esdrúxulas e a gente tem que ficar rebatendo isso todo dia é terrível. Então, a gente complicado tem que ter esse porque lugar. às vezes chega muito e às vezes essas desinformações elas têm um poder de espalhar rápido, né? Que é complicado. E... muito mais rápido do que a informação boa. É que a informação boa gera desconforto. Você tem alguém aqui até agora aqui, cara, você quer muita transformação. Você tá num lugar muito especial, real, assim, porque é desconfortável. Eu falo, quem tá nas nossas redes sociais,
escutando isso, são pessoas, assim, feras, sabe? Guerreiras, assim, potentes, né? Sim, exatamente. E aí, doutor Heraldo, a gente chegando aqui no final, gostaria que você fizesse uma reflexão para a gente aqui. Quando hoje você fala em sobriedade, sobre álcool, né? O que essa palavra representa para você, como médico e como ser humano? Olha, eu, baseado em tudo que eu já vivi, desses 20 anos aí de profissão, tudo que eu já escutei no consultório, de tudo que eu já convivi com as pessoas do meu ambiente de social, amigos, família, o que eu posso dizer é que a sobriedade, ela é um status, é uma coisa, um nível de conhecimento que eu não digo que seja uma evolução, porque a gente não pode se dizer melhor que as outras pessoas de forma alguma, mas eu acho que é um convite para as pessoas se refletirem mesmo. Olha, o que eu estou pensando, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Né? Será que ficar mais sóbrio, mais consciente das minhas coisas vai me trazer melhorias, vai me trazer benefícios? Ou é melhor continuar do jeito que eu estou? Né? Então, é um convite mesmo para reflexão. Eu sempre faço isso no consultório com as pessoas que me buscam orientação, que estão lá comigo. Sempre faço isso para as pessoas que me perguntam, seja aqui no meu ambiente social. E é o que eu penso para a minha vida também, é o que eu reflito todo dia, que eu busco, né, para ter uma consciência melhor, para ser uma pessoa melhor, né, para poder ajudar mais gente, para poder trabalhar, né, numa situação mais confortável, mais tranquila, né, de saber que a gente está podendo fazer uma diferença na vida de outras pessoas. Então, eu busco muito essa questão mais de ser uma questão que não envolve julgamentos, que não envolve preconceitos, não envolve alguém achar que pode ser melhor que outra pessoa, não. Eu tô numa situação que eu encaro isso, e eu topei participar com vocês muito por causa disso, que eu encaro isso como uma situação muito mais natural, muito mais tranquila, muito mais de uma opção e muito mais de uma reflexão do que as pessoas podem fazer daqui para frente. Né? E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho incrível de vocês, né? Totalmente voluntário aí, porque sentiram que tinha necessidade, sentiram isso fora, né? Como o Zuriel buscou isso fora, né? A Mari fez, cara, a história incrível também, fez tudo isso de uma forma que sabia que ia impactar, e é muito legal, tá? Eu acho que, como eu digo, eu tô muito mais feliz que vocês, porque realmente isso aqui vai virar um negócio muito maior no futuro, e a gente vai estar comemorando juntos, se Deus quiser. Nós que agradecemos aí a confiança também de ter aceitado o convite e estar aqui junto com a gente, enriquecendo ainda mais a mensagem que a gente quer passar. Doutor Heraldo, conta para a gente também, às vezes o pessoal está aqui escutando todo o episódio, tudo, quer conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho, como é que eles fazem para poder te encontrar nas redes, ou se a pessoa é da região aí também de Goiás, está próximo de você, quer fazer uma consulta e tudo, como é que eles te encontram? Sim, eu estou no Instagram, estou bem ativo lá, né? Então, Dr. Heraldo Moraes Cardio, não tem ponto, nada, é só DR, Heraldo Moraes Cardio. Meu perfil é muito completo para tudo que a gente falou aqui, não só sobre alcoolismo, mas eu falo sobre tudo lá de estilo de vida, hábitos de vida, e falo de doenças também, né? Eu também tenho especialidade em arritmia, marca-passo, enfim, tem muitas coisas para falar. Então, me sigam lá que eu estou sempre ativo, bem ativo lá no Instagram, tá bom? É verdade. Eu queria agradecer, Aldo, assim, de coração. A gente não se conecta à toa, né? A rede social tem esse poder também da gente chegar nos ouvidos que a gente, né, precisa chegar. Assim, é um super convite, a gente super agradece de coração a sua troca. A gente sabe que é uma troca, né, de todo mundo. E que a gente conte com você também para próximos episódios. A gente vai, né, é uma teia. A gente brinca que isso daqui é um movimento que vai todo mundo junto, que a gente está construindo juntos. Então, seja bem-vindo à nossa teia. Podem contar comigo, sempre. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado mesmo, e que esse seja apenas um primeiro trabalho de muitos. E
Com certeza pessoas ainda vão ver muita coisa no meu Instagram, no Instagram da Mari, que a gente vai fazer em conjunto aí e levando informação aí de qualidade para a galera, para todo mundo. Tem muita coisa para falar. Daria para a gente fazer mais uns 3 episódios aqui, tranquilo. Dá para fazer umas 3 horas só de conversa. Senta fácil, Mas vamos lá, vamos junto. Estou totalmente animado e mais uma vez parabéns para vocês e agradecer mais uma vez o convite. Vamos em frente, tá bom? Muito obrigado. E aí, só Valeu. lembrando para quem esteve com a gente aqui todo o episódio, de você não deixar de curtir aqui o vídeo, compartilhar essa informação aqui importante para alguém que você acha que vai fazer sentido, deixar o comentário aqui, tanto no vídeo quanto aqui no Spotify, e deixa seu comentário lá, que eu e a Mara a gente gosta bastante de ler e sempre que possível a gente está respondendo, é nós mesmos que respondemos, tá? E ativa o sininho também aqui do YouTube, porque toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. E dessa forma, a gente finaliza aqui mais um episódio do Sobre os Cast e até a semana que vem com um episódio mais. Um abraço aí para todo mundo.